Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do livro de Números e eu creio mesmo que lendo, né, assim, esporadicamente, alguém passando a vista no texto, a gente pode pensar, meu Deus, eu já li isso aqui antes, isso aqui estava ali naquele outro capítulo, mas é essa continuidade que nos mostra como Deus é longânimo, como Deus é paciente, como Deus é persistente. Ele persevera, ele permanece conosco na nossa jornada pelo deserto, não é? Vamos orar e depois falar mais sobre isso. Bom dia, Senhor. Bom dia, eu fico encantada com a tua misericórdia, Senhor, com a tua bondade, Senhor, com a tua fidelidade, Senhor. As tuas bênçãos, elas se renovam a cada manhã. A tua palavra diz as tuas misericórdias para conosco. Não importa onde a gente está, pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. Tu estás sempre conosco. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor por nós, que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nesse estudo que vamos fazer hoje de Números 15. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, amados. Olha, nós na última semana estudamos o capítulo 14 do livro de Números, né? E foi, para mim, uma revelação incrível, né? Olhando esses detalhes assim, de uma forma mais detida, prestando mais atenção, por quê? Porque eu acho que um exercício muito bom é a gente se colocar no lugar daquele povo. Era um povo que tinha visto os grandes feitos de Deus, tinha visto libertação da escravidão do Egito, tinham visto o mar se abrir, eles passarem a pés secos, e aqueles soldados, né, o grande exército de Faraó ser consumido ali no meio daquelas águas. Eles viram o pão cair do céu, o maná cair do céu. Todos os dias. Eles reclamaram, queriam carne, Deus deu carne na sua fidelidade. E aí tinha acontecido revoltas, né, por ali, no meio deles, porque eles se esqueceram, né, do que tinham deixado para trás. Eles se lembraram das cebolas e das ervas do Egito, mas eles não se lembraram da escravidão, do trabalho e principalmente, gente, do roubo, né, da morte dos seus filhos do sexo masculino. E aí o que aconteceu? Eles estão a caminho, estão já perto da entrada, né, da Terra Prometida, e por falta de fé são enviados 12 espias. Lá eles voltam, dão, 10 deles dão um testemunho mau. E aí o que que acontece? No capítulo 14, né, naquela mesma noite, na noite do testemunho daquelas pessoas, eles falaram uma coisa que realmente não deviam ter dito, né? Eles disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. E aí murmuraram contra o Senhor: por que que ele nos tirou da terra para nós morrermos à espada, para as nossas mulheres e filhos serem tomados como despojo, né? Eles disseram. Eles definiram, né? Vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Olha o estado mental dessas pessoas. E aí Moisés e Arão nem falaram com eles, eles se prostraram em terra, a palavra diz, com o rosto em terra, e oraram ao Senhor. E aí o que aconteceu? Aquela turma lá achou pouco, resolveu que eles deveriam apedrejar Moisés e Arão, minha gente. E aí o que aconteceu, né? Deus falou, a glória de Deus apareceu e disse: eu vou ferir essas pessoas. Fez uma proposta a Moisés: Moisés, vamos embora, eu e tu. Vou fazer de você uma grande nação, mas eu vou deixar esse povo para lá. E olha o fiel seguidor do Senhor, em vez dele dizer: ai, ainda bem, ai, já não aguentava mais esse povo. Não.
Qual foi a postura de Moisés? Ele olhou o coração de Deus. Você não é esse Deus de largar as pessoas. Você não vai querer fazer isso. E o seu nome, o que as pessoas vão dizer do seu nome? Resultado, ele recusou, ele nem considerou aquela proposta que Deus tinha feito, né, para ele de fazer um novo povo. E aí o que aconteceu, né? Deus, diante daquele pedido, um pedido de Moisés que lembrava quem ele era, segundo o próprio Deus, né? Segundo o próprio Deus, ele tinha dito, né? Eu sou um Deus compassivo e misericordioso. Eu sou tardio em irar-me, né? Eu sou cheio de amor leal, cheio de fidelidade. Então, diante disso, Deus disse: tá bom, vou perdoar. Agora tem o seguinte: esse povo vai passar daqui não. Esse povo não vai entrar na terra prometida. Eles que disseram isso vão ficar aqui. Nenhum deles vai entrar na terra. E aí a gente viu que eles morreram, os líderes, né? Acabaram morrendo eh, num deserto ali, e aqueles líderes que tinham dado aquele testemunho falso, né? Que para eles, na mente deles, estava correto, mas por quê? Porque faltou fé neles, e eles morreram subitamente de uma praga. E aí a parte final do capítulo é, é constrangedor, porque mostra aquele povo dizendo assim, não, a gente não morre no deserto, não. Eles choraram amargamente, mas não se arrependeram. Cuidado para você não achar, né, que alguma coisa que você fez está errada. Aí, às vezes, tem um ditado que diz assim, às vezes a emenda é pior do que o soneto. E aí eles resolveram que eles iam lá tentar invadir, agora sim, né? Sem Deus, mas não, nós vamos fazer. Afinal, vamos dar uma chance para Deus aqui. Cuidado com a chance que você dá para Deus, né? Tem que ser do jeito de Deus. E aí, eles foram, na verdade, esmagados pelos amalequitas e os cananeus que moravam na terra, né? E aí, terminou aquele capítulo 14 desse jeito. Hoje nós vamos no capítulo 15. O capítulo 15. Gente, é o seguinte, diante de todo esse quadro que eu falei aqui, esse povo tá ali no deserto, e aí é aquele negócio, vou ou não vou, né? Deus disse que eu vou, mas será que eu vou? Porque ele também tinha dito que os outros iam, mas não foram. E aí esse povo de Israel estava num lugar, assim, mais baixo da sua história. Naquele momento que eles estavam no meio do deserto, completamente indefesos, mas Deus quer encorajá-los, Deus quer encorajá-los, Deus quer ajudá-los. E olha como Deus começa a falar com eles nesse capítulo 15, minha gente. É um Deus de promessa. Olha o que fala aqui no capítulo 1 de Números 15. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas. A mensagem era para o povo, né? Quando entrarem na terra que dou a vocês para que nela habitem, olha só, não é? Se entrarem, é quando entrarem. Quando entrarem na terra que dou a vocês para que nela habitem, e apresentarem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, de gado bovino, ovino ou caprino, como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, lembra holocausto, aquela oferta que se consome, né, completamente, seja sacrifício para cumprir um voto especial, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa fixa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal, de 1/10 de efa da melhor farinha amassada, com 1/4 de hin de azeite para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Olha do que Deus está falando. Ele está falando que quando vocês entrarem, então, ou seja, está reafirmando a entrada deles, né, na Terra Prometida. Aí ele diz: nós vamos celebrar juntos. Toda vez que vocês fizeram sacrifício, lembra que nós falamos do sacrifício lá em Levíticos, né? Tudo isso que está aqui já foi falado antes, né? A gente já tratou dessas coisas, mas Deus estava dizendo: olha, vocês vão passar esse tempo aí rolando, né? Mas
a gente vai continuar juntos. A gente vai continuar juntos aqui. E aí ele falou das diferentes ofertas que nós tratamos também lá em Levítico, né? A oferta do pecado, a oferta simplesmente de comunhão, né? A oferta diferente de cereal. Aí ele diz assim: olha, a gente vai colocar 1/10 de efa da melhor farinha. E o cereal era um símbolo de uma oferta de gratidão. Ou seja, Deus estava dizendo: sejam gratos a mim pelo cumprimento da promessa que eu fiz a vocês, pela terra que mana leite, mana mel. Que eu estou dando a vocês, né? Traga o vinho representa a alegria da celebração ali. Então, gratidão e alegria. Isso é o que deve estar no nosso coração, né? E aí, tudo aquilo que a gente viu lá em Levíticos 1:7 precisava ser feito, mas Deus está ensinando de novo. Eu realmente lendo isso aqui, a palavra de Deus é viva, né? Eu ficava só meditando como Deus é longânimo, como Deus é paciente, como Deus tira o tempo dele para nos dizer de novo e nos encorajar, não é? Para aquele povo seguir e na expectativa de um novo relacionamento com ele naquela terra prometida. E aí, continuando nos versículos 6 e 7, a gente vê uma especificação de uma oferta, né? Versículo 6 diz assim: para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2/10 de efa da melhor farinha, amassada, e com 1/3 de hin de azeite e 1/3 de hin de vinho, como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Então, o que aconteceu ali? A gente estava, quando ele estava falando no anterior, né? Era uma oferta de somente, né? Oferta de 1/10 de efa, oferta de 1/4 de hin de azeite, né? Ali, quando eles estivessem fazendo aquela oferta, mas agora era o dobro. Por quê? Porque a gente tinha um sacrifício maior. A gente está agora com o sacrifício de um carneiro. E aí a gratidão é o dobro. E a alegria é o dobro do que estava acontecendo antes, né? Tá tudo aumentando aqui. E aí nos versículos 8 a 10 a gente vê que a coisa é maior ainda. Vê só. Versículo 8. Quando algum de vocês preparar um novilho, agora é um novilho, é uma vaca pequenininha, novinha, né? Para holocausto ou para sacrifício, a fim de cumprir um voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada, com meio hin de azeite. Traga também meio rim de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E aí, de novo, né? Uma oferta maior, uma celebração maior de gratidão e alegria. Vocês estão prestando atenção como Deus gosta de números? Eu gosto muito de números. E números falam comigo, sabe? Deus foi aumentando aqui, talvez você lendo isso aqui não perceba, mas Deus foi aumentando a oferta em volume, né? Em peso de gratidão e de alegria. Assim, maior coisa Deus me deu, maior coisa eu estou compartilhando aqui, celebrando com Ele, e Ele quer que isso seja concreto, Ele quer que isso seja visível. Traga mais, traga mais. Deus precisa, gente, de cereal. Deus precisa de vinho. É não, é para a gente. Ele está dizendo: venha com mais gratidão, venha com mais alegria. A palavra de Deus diz que nós devemos adentrar os portões com gratidão e louvor. É isso que a palavra diz. Para a gente, nem me ocorre agora ali, mas é realmente em Salmos, né? Que a gente tem essa palavra, uma palavra muito preciosa, né? Assim que a gente entra na presença de Deus. Vamos continuar aqui, versículo 11. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira.
Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo aquele que for nativo deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Por gerações, preste atenção, se um estrangeiro, residente ou qualquer um que viva entre vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter os mesmos estatutos que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um estatuto perpétuo pelas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e a mesma ordenança se aplicarão tanto a vocês como ao estrangeiro residente. Gente, essa fala, ela é tão reveladora de Deus, porque assim, há uma grande ênfase quando a gente estuda a Bíblia na história do povo escolhido, o povo escolhido de Deus, que são a descendência de Abraão, não é? E aí a gente fica muitas vezes remetendo a Israel sem desmerecer isso. É um povo escolhido de Deus, tem muita simbologia, mas nós já fizemos estudos no Novo Testamento, né? E agora a gente sabe que a nação escolhida é escolhida em Cristo Jesus. Então, o povo de Israel, ele é bem-vindo a isso, né? Eles são os filhos mais velhos, vamos dizer assim, escolhidos, mas todos estão escolhidos. Aqui nesse texto você está vendo a palavra todos repetida, né, constantemente. É assim que está acontecendo e aí, ele está dizendo assim: todos os que vivem entre vocês, os nativos e os estrangeiros que vivem entre vocês. Então, o que é que havia? Se o estrangeiro vivia com eles, eles tinham regras, eles precisavam também ser circuncidados, porque a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus. Então, eles eram circuncidados, mas eles eram considerados iguais perante o Senhor. Está aqui escrito claramente, várias vezes, né? Ali no finzinho do versículo 15: vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. Né? A mesma lei, a mesma ordenança, o mesmo tudo. E aí, ele já tinha declarado isso antes, tem várias citações aqui, vou nem passar para vocês, será que eu vou passar para vocês? Êxodo, por exemplo, Êxodo 12, 49, tem isso lá na frente, né? Levítico 16, 29, e outros também, né? 17, 15, Levíticos ainda 24, 22. O próprio Números, né, que a gente está vendo aqui, Números 9, 14, e agora aqui, né, Números 15, aqui com a gente, 29. E também tem o Novo Testamento, eu anotei aqui Novo Testamento também, Romanos 3, 29 e 30, Gálatas 3, 28, Efésios 2. Então, tem várias coisas assim, então dá uma olhada depois nesses textos aí. Agora, continuando, né, nosso texto, porque não é sobre isso, é sobre esse momento que eles estão vivendo. Aí, Deus diz assim no versículo 17: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levo, estão vendo quando aí de novo? Quando? Quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, ofereçam uma contribuição ao Senhor. Apresentem uma rosca feita das primícias da farinha de vocês. Apresentem-na como contribuição da sua eira. Ao longo das suas gerações, vocês oferecerão ao Senhor uma oferta das primícias da farinha, do sustento, né, do alimento que eles têm. Gente, aquilo ali era o Antigo Testamento, né? Deus está falando, faça uma oferta das primícias. A oferta, ela é, ela é
encorajada até hoje na forma de dízimo, na forma de ofertas em geral. E muitas vezes isso é mal entendido na comunidade cristã por causa de pessoas que falam em nome de Deus e ficam usurpando das pessoas. Mas quando a gente faz uma oferta ou a gente contribui com um dízimo, a gente está fazendo isso para Deus. Então, se a gente faz e está duvidando ali, é porque talvez aquela pessoa para quem você está dando não lhe inspire tanta confiança. Talvez seja melhor você achar outra pessoa que você siga, né? Como sua direção, né? Sua liderança, em quem você possa verdadeiramente confiar. Agora, a oferta não é para a pessoa, não é para uma instituição, a oferta é para Deus. E ela representa gratidão por aquilo que Deus já lhe deu. Você está vendo? Ele diz assim: quando você entrar na terra e comer do fruto da terra, ofereçam isso ao Senhor. Ofereçam, façam uma celebração que represente a gratidão pelo que vocês já receberam. Então, estou dizendo assim, obrigada, Senhor. Aquela história, né? Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. A gente só dá a Deus o que já veio dele para nós. E a contribuição e a entrega, né? E aquele dízimo, aquela oferta é para Deus, não é para nenhuma igreja, não é para nenhum pastor, não é para nenhuma pessoa, é para Deus. E aí Deus cuida da administração disso, né? Da melhor maneira. E aí continuamos agora, versículos 22 até 29, minha gente. Está falando daquelas ofertas pelos pecados involuntários. Aqui, lembra daquele pecado que a gente fala, um pecado por ignorância, você não sabia. Olha, até Paulo fez isso, né? Paulo teve pecados que eram fruto de ignorância. Ele perseguia os seguidores do caminho, né? Aqueles que queriam seguir os ensinamentos de Jesus. Paulo estava lá atrás, e a gente peca também de forma involuntária ou por ignorância. Às vezes eu acho isso, eu acho aquilo, né? Ah, eu fazia assim, mas agora eu tenho entendimento. E aí a ideia é, quando você tiver entendimento, de novo, tudo isso está especificado lá em Levítico, né? Levítico é, 7, mais ou menos. Na verdade, de 1 a 7, tudo aquilo ali fala sobre isso, mas no capítulo 4 ele fala sobre isso, basicamente. A gente vai fazer uma citação já já, mas vamos ler esse trechinho que está aqui conosco. Versículo 22. Se vocês, porém, pecarem sem intenção e deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor anunciou a Moisés, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e sem a comunidade perceber, toda a comunidade deverá oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Com o holocausto, apresentarão a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme as ordenanças, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porque o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel e os estrangeiros residentes entre vocês serão perdoados, entre eles, né? Serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido em um pecado involuntário. Veja como Deus reconhece isso e ele oferece uma oportunidade de remissão, né? Se, contudo, continua o versículo 27, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela deverá trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que cometer um erro ao pecar sem intenção diante do Senhor, e ela será perdoada. A mesma lei se aplicará a todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Gostou da repetição? Eu aprendo a gostar da repetição, eu fico ressaltando isso para vocês, porque
eu percebo que Deus repete aquelas coisas que a gente precisa ouvir de novo, porque às vezes a gente deixa para lá. Às vezes a gente tem um mau hábito na igreja, eu já percebi isso várias vezes em comunidades diferentes. A gente tem o nosso gueto, a gente tem aquele grupinho que a gente gosta, e é comum, né? O pessoal da célula, o pessoal do meu ministério, né? O pessoal que eu saio junto para fazer alguma atividade, andar de bicicleta, jogar futebol, fazer não sei o quê. Isso é totalmente válido, né? É uma comunhão ali, mas a gente precisa ser aberto ao que chega, ao novo. Chegou alguém no seu lado, na sua igreja, que você nunca viu antes, conversa, alguém levantou a mão, dizendo, eu sou visitante, que chega junto, seja aberto, conquiste essa pessoa, né? Converse, não espere que isso seja feito institucionalmente, né? Pelo pessoal da atmosfera, pelo pessoal, né? Da recepção, mas procure ser você, esse canal de Deus na vida daquele estrangeiro que está chegando no seu meio, né? E aí, só lembrando, como eu falei, um trechinho de Levítico 4, 27 e 28 diz assim: Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Isso aqui eu trouxe para a gente dizer assim: olha, sem intenção mas está errado. Então, precisa pedir perdão, precisa se arrepender e dizer: não vou mais fazer isso, Senhor, não quero fazer isso. Se você tem dificuldade, pede ajuda ao Espírito Santo de Deus. Versículo 28, lá de Levítico 4, quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Se liga que há um preço a ser pago, né? O salário do pecado é a morte. Aí em 1 Timóteo 1,13, Paulo diz assim: A mim, que anteriormente fui blasfemo, ele está recordando, né, aqueles tempos anteriores, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, gente, olha, você cometeu alguma coisa no passado, duas coisas muito importantes. É se arrepender com entendimento, né? Eu creio verdadeiramente que você só pode se arrepender se você entender que aquilo realmente é um pecado. Porque às vezes a gente fica assim, eu fiz, mas eu era ignorante. Era ignorante, mas fez. Mas fez aquela coisa errada. Então, é preciso que haja esse constrangimento. Não é vergonha, não é humilhação, mas é um constrangimento por ignorância, ter cometido aquele pecado. E aí é preciso que haja o arrependimento e a transformação, né? A mudança. Não quero mais fazer isso, isso aqui agora não me pertence mais. Vamos para frente, versículos 30 e 31. Vai falar sobre o pecado proposital. E aqui, gente, há um termo que a gente precisa chamar a atenção, né? Esse pecado proposital. Vamos para o versículo 30. Todo aquele, porém, que pecar deliberadamente, seja nativo, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, deverá ser eliminado. A sua culpa estará sobre ele. Olha, aqui a gente está falando de uma coisa diferente, né? A gente está falando de pecar deliberadamente. Eu não sei como é que está na sua versão. Eu encontrei a respeito disso termos como pecado de presunção ou pecado de atrevimento. E aí, no original, né? Na palavra original, lá no texto hebraico, tem pecado da mão levantada escrito literalmente, é o pecado da mão levantada, é assim, vou pecar, eu vou fazer porque eu quero, eu vou quebrar isso aqui, eu vou matar aquela pessoa, eu acho que essa pessoa não merece viver, eu vou fazer isso, eu vou. Então, esse é o pecado da mão levantada, né? Quando alguém diz assim, olha,
Eu me orgulho de fazer isso. Eu vou fazer isso intencionalmente, como o texto diz aqui para a gente, deliberadamente. Olha, essa é uma atitude que demonstra que você renega, né, aquilo que Deus está dizendo. Voluntariamente você diz assim, do meu jeito, eu fazendo isso. E aí, isso, você pensa assim, ah, como é que a gente sabe disso? Isso é referido na Bíblia como alguma coisa que parece um mistério. Eu quero chamar a atenção de você agora para uma coisa que parece um mistério, né? Tem um negócio que se chama pecado contra o Espírito Santo. Você provavelmente já ouviu, mas não sabe o que é. Aí o outro também não sabe o que é. Aí o outro também não sabe o que é. E fica todo mundo imaginando que seja o pecado contra o Espírito Santo. Está lá em Mateus 12:32. Mateus 12:32 diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Cuidado que a era que há de vir, se você quiser saber sobre isso, vai hoje de tarde lá na ZN, que a gente vai falar sobre a era que há de vir, o reino de Deus que vai chegar, né? Mas o que está se falando aqui agora é o pecado contra o Espírito Santo. É aquele pecado de Deus falar com você, falar com você, falar com você, repetir. É o Espírito Santo que faz isso. Lembra? Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso professor, ele nos ensina, ele nos lembra, ele nos ajuda a caminhar naquilo, uma vez que a gente tenha escolhido caminhar naquilo, e aí ele está ali disponível, né? Está ali lembrando, está ali ensinando de novo, mas você diz, nem que Espírito Santo está errado, esse negócio, não, não. Então, eu fico com o meu coração duro, rejeitando aquela mensagem. Eu faço isso por preguiça, eu faço isso porque eu tenho uma desculpa, eu boto uma coisa em cima do Senhor, porque eu tenho que cuidar da família, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer a comida, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho tanta coisa a fazer, porque eu estou cansada, porque eu também mereço descansar, porque eu tô ali sempre achando uma boa justificativa para não estar agindo intencionalmente na minha transformação. Isso é o que se chama pecado contra o Espírito Santo, e esse não vai ser perdoado. Significa, olha, ele bateu a porta, bateu a porta, bateu a porta, bateu a porta, você nunca abriu, ele nunca entrou, nem vai jantar com você, nem você com ele, tá? Cuidado. Tem outro textinho em Hebreus, a gente não vai entrar nesse, mas se você quiser ler Hebreus 10, versículos 26 a 31, fala da apostasia, né? Eu não vou ler aqui, a gente está se adiantando aqui na hora, eu quero conversar com vocês sobre isso, então a gente vai deixar, né, esse textinho aí de Hebreus 10, 26 a 31, para vocês irem lá e darem uma olhada. Ele termina, eu vou dizer no versículo 31, dizendo assim: algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aí a palavra diz: uau, o que é isso? Isso é você não prestando atenção quando ele estava ali chamando com um sorvete na mão. Ali, bora tomar um chá, bora tomar um café. Aí que você. Bom, alguém pode estar pensando aí, nossa, esse Deus é malvado, né? Esse Deus é malvado, que Deus severo, né? Mas tudo isso tem a ver com o que a gente vai ver no capítulo seguinte. Minha gente, eu vou dar spoiler, porque eu quero que você esteja aqui no capítulo seguinte. Porque aqui a gente está falando, olha, Deus repete. Você já viu isso em Levítico? Está tudo explicado lá direitinho. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Hoje em dia, a mesma coisa acontece. Aí, vamos fazer devocional. Ai, mas hoje estou muito cansado. Hoje, assim, não dá. Eu deixei para de noite. Não deixe para de noite, porque você está dando o resto do resto da sua energia, da sua atenção, né? Do seu tempo para Deus. Faça na primícia, faça quando você está acordando, quando você, mas eu tenho que pegar a condução. Pega a condução e vai lendo na condução. Ah, mas eu estou dirigindo, então vai mais cedo, é o jeito. Vai ter que ir mais cedo, vai fazer alguma coisa. Mas cuidado, porque quando a gente negligencia aqueles avisos repetitivos do Senhor, quando a gente não dá importância, quando a gente acha que eles são alguma coisa assim desnecessária, desimportante, e é o repetitivo, já fiz ontem, já fiz devocional 5 dias aqui, ó, hoje é final de semana, peraí, né? Olha.
É aí que você abre espaço para o inimigo chegar e entrar, porque a nossa cabeça, a nossa mente e a nossa vida estão a prêmio. A nossa vida está a prêmio. Há uma disputa no mundo espiritual por mim e por você. E aí um puxa para lá, outro puxa para cá. E eu quero dizer a você, a nossa natureza, ela é favorável ao inimigo. A nossa natureza é preguiçosa. Nós somos preguiçosos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos indiferentes à dor do outro. A nossa natureza, ela é pecaminosa, minha gente. Então, a gente precisa intencionalmente, com a nossa mente, com o nosso coração, desejar ser ajudado pelo Espírito Santo, ser parceiro, fazer parceria com Ele e aí lutar contra essa carne. Lembra a história da carne que milita contra o Espírito? Pronto, é por aí, né? E a gente, quando a gente está falando disso, a gente está falando dessa militância. Cuidado que ela pode ser muito sutil. Você pode pensar que está bom, a palavra de Deus diz assim, aquele que está de pé, ou pensa que está de pé, cuide para que não caia. É um aviso do Senhor, né? Vamos para frente. Aqui eu ainda tenho outro trechinho que eu quero recomendar para você, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Eu fiquei encantada com quanto 2 tem nessa referência aqui. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, né? Diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrarem-se novamente nelas enredados e por elas dominados, aquelas contaminações do mundo, né, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Gente, isso aqui parece muito pesado, eu queria dizer, mas de novo, eu estou apontando para o capítulo seguinte. Por quê? Porque a gente vai ver outra revolta. A revolta desse povo que viveu a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, vai se permitindo ser contaminado com seus próprios pensamentos, com seu orgulho, com a sua dedução, né, com a sua lógica, com a sua vontade de liderança, com a sua preguiça de lutar pelo seu medo, porque você está confiando em você mesmo e não num Deus Todo-Poderoso. E aí vem a queda depois, né? Então, por isso que eu estou alertando. Cuidado, porque a gente aqui não está falando do povo de Israel. A gente aqui está falando de mim e de você, tá? Versículo 32 agora. A respeito do sábado, como Deus dá importância ao sábado. Vamos lá. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deverá ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha, com licença aqui só um pouquinho. Eles já sabiam sobre guardar o sábado desde Êxodo, né? Era um mandamento guardar o sábado. E Êxodo 31, 14 e 15 diz assim: guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia do descanso consagrado ao Senhor. Ele quer lhe dar descanso nele, nele. Quem fizer algum trabalho no sábado será executado.
E tem Êxodo 35 também. Êxodo 35, 23, perdão, de 2 a 3 diz: Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto, nem sequer acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Então Deus falou, né? Lá no mandamento Êxodo 20, 31, Êxodo 31, Êxodo 35, Deus está falando de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque a gente negligencia. Porque a gente diz, eu vou para a praia e depois eu converso com o Senhor outro dia. Esse dia que eu vou ter o meu descanso, não é um descanso consagrado ao Senhor. Aí você pensa, isso é coisa do Antigo Testamento. A gente tem sempre essa coisa, né? Lembra que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, minha gente? Ele aponta para o Novo Testamento. Por quê? Porque é um princípio. Quando você não dedica um tempo, especialmente para o Senhor, para se conectar com Ele, você é consumido pelo que está do lado de fora. E aí tem aquela coisa que eu li há pouco a respeito na carta de Pedro, né? 2 Pedro 20 a 22, que a gente, na nossa natureza, na nossa imperfeição, a nossa tendência é voltar ao vômito, a nossa tendência é voltar à lama, a nossa tendência é voltar a ser quem a gente era. Então a gente precisa dessa lembrança constante. E eu quero dizer a vocês que aqui nesse capítulo, Deus insiste nisso. Por quê? Por quê? Porque a gente acabou de ver que esse povo foi liberto, esse povo está no deserto. Lembra do nome do livro Números? Na verdade, no original é o quê? No deserto. No deserto. Isso é a nossa vida constante, a nossa caminhada para a terra prometida. Então, ali a gente foi liberto do pecado e ali a gente está aprendendo a ser santo, né? Como Deus quer que nós sejamos. E a gente tem que abrir espaço para essa santificação. A gente precisa dar uma oportunidade a Deus de operar na nossa vida. Isso não pode ser adiado, deixado para lá, negligenciado, com prioridade baixa. Não, isso precisa ser importante para a nossa vida. Por quê? Porque senão, lá na frente, como eu falei, você vai cair. É certo, né? Como você está andando numa direção, você vai acabar no fim da estrada. E ele está dizendo, eu sei o que é. E aí, para concluir essa coisa aqui, a gente vai falar sobre uns lembretes do Senhor, né? O texto, ele vai falar sobre isso, sobre lembrar. E a gente precisa criar os nossos próprios recursos para lembrar de Deus. A gente precisa abrir espaço na nossa agenda para que isso aconteça. Vamos lá, começando no versículo 37 agora. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Façam franjas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e de que não devem se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração, nem de seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Agora, o que é que Deus está falando? Crie alguma coisa concreta que lhe lembre de quem eu sou. Eu sou o seu Deus. Mas você vai se esquecer disso. Então, para isso, crie franjas nas extremidades das suas roupas. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Essas franjas, às vezes, é fio de cabelo, né? Esse texto aí. Números 15, 38 e 39, que a gente acabou de ler, fala nessas franjas nas extremidades das suas roupas e põe um cordão azul em cada uma delas. Aí o que que ele diz? Quando vocês virem essas franjas, vocês se lembrarão. É um enfeite? Não.
é uma memória, uma coisa que diz assim: lembre-se, quando você olhar para isso, você vai se lembrar de que eu sou Deus, que você deve obedecer meus mandamentos, né? Você não deve se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração e dos seus olhos. Ei, isso aí está longe do Senhor. Azul, gente, essa cor aqui do cordão, azul, azul representa o céu, representa a santidade, né? A veste do sumo sacerdote era azul. A arca da aliança, lembra da arca da aliança? Ela tinha a morada, né, ali de Deus, ela tinha uma coberta com um pano azul, falando da santidade de quem residia naquela arca, né? As cortinas que adornavam o tabernáculo, elas eram azuis. Deus usava azul, né, aquela cor como um símbolo de santidade para a gente se lembrar disso. E a história das orlas das vestes, né? É, elas significavam santidade. E elas faziam parte das vestes dos sacerdotes. E aí vê o que que Deus diz lá em Mateus, a gente tem Mateus 23:5, diz assim: tudo o que fazem, isso aqui é uma repreensão, tá? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, que eram essas franjas das suas vestes, bem largos, e as franjas das suas vestes bem longas. Então, eles penduravam coisas na sua veste. A origem está aqui. Eu quero me lembrar da santidade. Mas o que que eles faziam? Eles faziam aquilo bem longo, que era para dar a impressão, né? Quanto mais longo, mais santo eu sou. Você faz o símbolo, mas você distorce o que que o símbolo representa. Ele não serve de nada para o princípio original que foi colocado. A franja, ela era um símbolo de santidade. Eu quero lembrar vocês aqui essa franja com relação à história da mulher que teve um fluxo de sangue durante 12 anos. Lembra? Isso está em Mateus. Mateus 9:20 fala da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha uma hemorragia e ela disse: se ao menos eu tocar ali na borda das suas vestes, aquele tocar, aquela santidade, eu serei curada. E ela foi. Ela tocou pela fé e foi curada, porque Deus é um Deus de santidade. Jesus era um homem Deus, né? Ele era um ser humano e ele é o filho de Deus, que sim, ele tinha santidade e ela tocou aquela borda daquela veste e ela foi curada de uma hemorragia que médico nenhum tinha conseguido curar. Eu quero convidar você a estar criando franjas aí nas suas vestes. Onde quer que você faça, às vezes dentro do seu devocional, se você abrir ele constantemente, às vezes, não sei, na chave da sua casa, na chave do seu carro, alguma coisa, gente, que lembre a você, eu preciso estar junto de Deus, eu não posso estar me afastando, eu não posso estar esperando que chegue domingo, vai ser joia, aí domingo 10 horas, ou então 6 horas, eu vou lá na igreja, eu vou me encontrar com Deus lá, oh, oh. Oh, oh, não é assim, sabe? É com Deus o tempo todo do seu lado. Então, coloque aí as suas franjinhas azuis, né? Com cordão azul. Acha alguma coisa azul para você colocar aí e se ajudar, se permitir ser lembrado de que a gente precisa comunhão com Deus. Vocês estão entendendo que tudo aqui nesse capítulo foi a respeito de celebração do que Deus já deu, né? De agradecimento, de estar junto, né? De não se permitir esquecer o que Deus fez e o que Deus prometeu para você. Eu queria fazer esse convite, né, para você aproveitar essa semana e meditar. Lembra da semana passada, gente? Isso aqui está tudo junto, né? A gente está recebendo no conta-gota aqui. Semana passada, a gente questionou, né? Será que o Senhor às vezes manda e eu não vou? Será que às vezes
Ele não mandou, mas eu decido ir por minha conta própria. Cuidado com as suas vontades, estão na frente de tudo. E nessa semana eu gostaria que você entendesse que a coisa que Deus fala, ela não é irrelevante, principalmente a coisa que Deus repete. Ele repete, assim, já ouvi ela, hoje vai falar sobre esse negócio de novo. Eu vou falar porque Deus falou, não é? Porque Deus falou. Isso significa que é super importante para mim, para você. Amém? Agora, abrindo para vocês, vamos falar, porque é super importante, minha gente. A gente está aqui compartilhando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Tantas vezes, né? Deus fala conosco através de outras pessoas, e esse é o objetivo, né? Quando a gente se junta, cada um traz um pedaço. Vamos lá, minha gente. Hoje a gente está sem a Aninha Cristina, que ela viajou para visitar a filha, está num horário diferente, cansadésima, né? Hoje a gente tá com o Pri andando por aí, já avisou. Cadê? Hoje não vou falar, que eu não posso. Bora, Lari, vamos embora. Gente, bom dia, bom dia, bom dia, Catinha. Olha, eu tava aqui assim, meu Deus, é muito inspirador a palavra, porque assim, para mim foi bem inspirador mesmo, porque eu já tinha muito ouvido até nas palestras da BCSM falando dessa questão da memória, né? Que Deus traz, né? Você pode não ter nada, mas ele lhe traz a memória o que ele já fez, né? E se ele fez, ele faz de novo. Mas hoje você trouxe uma coisa assim muito importante. Essa questão de assim, cuidado com os desejos, né, do seu coração, com os desejos, né, que estão lá, que é a carne, que a carne é carne e vai estar lá, né? Então assim, que você tem que de alguma forma se ajudar para que você não cometa as mesmas coisas. Porque se você não tiver cuidado, você olha para trás como estátua de sal, você olha para trás, às vezes você tinha migalha e de repente o inimigo, eu acho, é muito, né, sutil, ele bota para você, não era migalha não, era um banquete que você tinha, quando na realidade era migalha, né? Então, essa coisa assim do ilusório, sabe? Essa coisa do ilusório e como Deus ele chama a atenção nisso. E eu não tinha, por isso que hoje eu disse, caramba, eu não tinha, eu já sabia dessa questão dos filactérios, mas assim, como ela era importante para que você prestasse atenção para entender e saber dos mandamentos e na hora que você precisar, você saber como se posicionar. Quer dizer, na realidade, Deus ele conhece tanto e ama, nos ama tanto que ele diz: olha, eu sei o que é a natureza da carne. Ele tá te dizendo, eu sei que às vezes no deserto não é fácil, mas faz de um jeito que você se ajude e lembre, e Isso. não volte, e não peque, e não morra. Quer dizer, veja que amor, né? É um negócio assim muito louco. Ele disse: olha, eu sei essa índole, infelizmente, de onde veio. E faz isso por ti, porque isso vem no coração, vem na mente, e você se distrai, e às vezes, mesmo se distraindo, mesmo não sendo intencional, vai ter consequência, e é um pecado, não faz isso. E acho que, assim, quando você colocou também o vínculo a segundo Pedro 20, eu anotei as duas passagens. É 22, 2, 2, 20 a 20 22. e 22. Segundo Pedro 2, 20. Ficou fácil gravar, mas eu. Até eu gravei. E essa relação que você fez ali, né, entre os desejos, que está lá em número do coração, né, e da mente, comparado a esse segundo Pedro. Quer dizer, isso não é uma coisa que, olha, é possível. Não, isso vai acontecer porque a carne é carne. Mas, cara, te lembra de quem tu és, né? Te lembra que aquilo ali não vale a pena. Te lembra que eu tô do teu lado, que isso vai passar. Enfim, então, que bênção que a gente possa realmente fazer isso. Se vai ser com filactérios, se vai ser no óculos, se vai ser na geladeira, onde você, né, onde ali foi importante para você, faça. Eu mesmo já estou pensando assim, certas coisas, né, que é importante lembrar, por exemplo, que às vezes a gente só pensa em pecados muito grandes, mas pecados sutis, como irritação, ansiedade,
né? Coisas que às vezes você, quando vê, você cai, e é pecado, né? Porque você não entregou aquilo ali a Cristo. Então, isso vai te ajudar. Então, ó, Kátia, foi assim, acho que para mim, eu inclusive, enquanto você estava, eu salvei no WhatsApp, porque é uma forma minha ali, desses dois, sabe? Não se esqueça, né? Então, isso você pode fazer, É verdade. É né? verdade. Você É pode. verdade, Lari. Assim, Obrigada. eu fico preocupada, vamos dizer assim, né? Quando eu vejo alguma coisa assim que você sabe que é valiosa e que não parece que é valiosa. Ela não parece que é tão impactante porque não foi, tocou fogo em tudo, não sei o quê, né? Caiu tudo do céu ali. Não, é um conselho de Deus, mas o que me impressiona é que esse conselho, ele traz toda uma repetição, ó, faça isso, toda aquela coisa de Levítico, né? Que você pensa, meu Deus, mais ritual, já disse ali, já explicou, já vai falar isso aqui de novo, porque era aquele ritual que ele remetia ao que Deus fez, né? A gratidão daquilo. É você dar o dízimo, mas não saber porque está dando. Eu estou dando o dízimo porque é dia 1. Eu faço, muitas vezes eu faço isso. Dia 1, olha aqui, é o dia do dízimo. Para! O que que isso aqui está significando? O que que Deus fez, né, comigo e o que Ele vai fazer com esse sustento que Ele me deu? Como é que eu vou usar isso aqui? Então, é aquela hora de você não ritualizar as coisas, mas dar significância às coisas que Deus está fazendo ao seu redor, né? Aquilo que você pode fazer com esse recurso, ou aquela decisão que você deixou de tomar, adiou, né? Uma coisa para fazer ou deixar de fazer. Então, é importante que a gente esteja se ajudando, né? Como Deus nos ensinou ali, a nos lembrarmos daquilo que é realmente Realmente importante, e não importante. deixar a nossa natureza tomar conta, né? Isso mesmo. Muito bom. Obrigada, Lari. Alguém mais por aí, minha gente? Cadê vocês? Ninguém? Oh, gosto tanto. Como é, Pri está escrevendo aqui, eu via muito Deus com duas faces separadas, justiça e amor. E estudando a palavra, eu aprendi que por ele nos amar, ele é justo. Ele nos ama tanto e cuida tanto de nós que até o jeito de nos. Cadê eu? Peraí, deixa eu puxar para baixo minha telinha aqui. Até o jeito de nos lembrarmos dele, ele ensina, né? É isso mesmo, Pri. Ele cuida de nós, né? E como um bom pai, ele muitas vezes disciplina. Eu era conhecida no meio dos amigos das minhas filhas como aquela mãe disciplinadora, né? Às vezes era assim, até tia Cátia deixa. Porque aquela coisa de ela segura, ela vem, ela diz, e por quê? Porque eu queria que elas fossem na direção certa. Eu não queria que elas se desviassem para lá e para cá. Então, eu tentava conduzi-las sempre naquela direção. E Deus é assim conosco. Ele tenta nos apontar para a direção certa. Ele nos ajuda. E às vezes o que pode parecer, como parecia aquele povo, né? Alguma imposição, alguma coisa ruim, restritiva. Pelo contrário, né? Isso traz liberdade para você. Você é livre para fazer o que é certo e o que é bom para você. Então, hoje não tem trauma, não tem ansiedade, né? Não tem aquela coisa do passado, meu Deus, tal, tal. É assim, bem, a vida, né? Ela tem suas dificuldades e nós precisamos aprender a viver com essas dificuldades do jeito certo. Bom, minha gente, vamos embora. Já chegou aqui no nosso momento, né? Ninguém quer falar mais? Pastorzão, cadê você? Vamos embora. Opa, tá com dificuldade de abrir o microfone aqui. Abriu. Bom dia, gente. Olha, que maravilha, muito bom a gente sempre se deparar com essas coisas e, assim, o que eu acho mais interessante, né, nessa caminhada que a gente está tendo aí no Antigo Testamento é a gente, às vezes, pode ter uma tendência a ver muitas regras e, invariavelmente, as pessoas perguntam:
olha, essa regra aqui era para o Antigo Testamento, não é mais hoje. Essa regra, isso, ou seja, e a gente às vezes fica muito preso a um regramento, onde, na verdade, o que Deus está chamando a gente é para atitudes. Então, não é sobre necessariamente uma regra, é sobre uma postura, sobre uma atitude. Para que se tivesse determinadas atitudes numa época, era preciso de algumas regras e culturais, locais, enfim. Mas o fundamental que Deus chama cada um de nós é para atitudes. Isso ficou muito claro hoje para mim nesse sindicato aí, né? O chamado para algumas atitudes. Deus nos chama para atitudes, né? Então isso é atemporal. Isso não é do passado, não é para hoje só, para o futuro. Não, isso é atemporal. A gente sempre tem que estar atento qual é a nossa atitude junto de Deus. Muito bom a gente estar aqui, né, nesse momento. Muito bom o apegando-se às escrituras para que a gente então assim, tenha sempre essa noção. Hoje foi o que mais me chamou a atenção, foi essa questão aí do posicionamento, da atitude. Bom, vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse ensino de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Espírito vem clarear o nosso entendimento, trazer à nossa mente novas perspectivas, mas, sobretudo, Pai, nós queremos sim, queremos nos posicionar sempre de acordo com aquilo que Tu nos criaste para ser como Teus filhos, e não permite, Deus, não deixa que nós estejamos nos levando por atitudes que são diferentes disso. Queremos viver a plenitude de um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Iniciamos aí um novo mês, né? Entramos no último trimestre do ano. Então vamos embora. Hoje temos nossas celebrações regulares aí às 10 e às 18. Lembrando que quem quiser um pouco mais de ensino, né? Hoje 16h30 presencial. Lá temos o nosso momento de classe bíblica. Então vamos juntos aí nessa pegada, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Benção, povo. Hoje, no presencial, a gente vai falar sobre o reino de Deus. Amém. Tem mais coisa maravilhosa. Vamos embora. Beijo. Até Beijo, bom domingo, Deus Deus abençoe. quiser. Obrigada, Kátia. Bye. Amém. Obrigada. Bye.